Olá, meu nome é Renan Prando, sou fotógrafo com mais de 20 anos de profissão, trabalho principalmente com moda e publicidade e bem-vindo à minha aula gratuita, onde eu vou fazer um exercício aqui com vocês que acredito não ter visto por aí com tantos fotógrafos ensinando o que eu chamo de engenharia reversa ou desconstrução da imagem. Acredito que é o primeiro passo aí para a gente ter esse contato agora. Eu vou mostrar 4 fotos do meu portfólio, da minha história e mostrar como que eu fiz essas fotos. Eu vou mostrar ela finalizada, vou abrir aqui no Photoshop e a gente vai desconstruindo essa imagem para eu poder mostrar para vocês como que eu consegui chegar nesse resultado. E também mostrar algumas fotinhas assim de bastidor, que a galera gosta de ver, mais ou menos os equipamentos que eu usei, posição da luz. Eu não tenho muitos detalhes, mas a gente vai desenhar, vou te mostrar como que eu pensei nessa foto, como que a gente conseguiu chegar nesse resultado, apenas desconstruindo. Por isso, uma aula hoje de engenharia reversa de luz, de fotografia. Vamos lá ver a primeira foto? Eu vou começar agora com uma foto aqui que eu fiz há muito tempo atrás e eu fiz ela na sala do meu apartamento. É uma foto que foi baseada num fotógrafo holandês chamado Ruud van Empel e eu vou mostrar para vocês da onde surgiu essa inspiração para eu conseguir chegar nesse resultado e aí depois a gente vai desconstruir essa imagem, ok? Vamos aqui agora na tela do Photoshop para vocês me acompanharem. Essa aqui é a minha foto. Vamos aumentar ela para a gente entender o que está acontecendo aqui. Bom, essa é uma das fotos que eu tive mais repercussão mundial por causa na época do Tumblr, né? As pessoas divulgavam, né? Quase como um Pinterest hoje em dia, elas pegavam essas fotos e publicavam. Então, por ser uma foto muito icônica dessa negra, a modelo chama Aline Apolinário, de São Paulo, e consegui essa repercussão de modo muito orgânico e eu fiquei bem impressionado como que essa foto rodou por mais de 3.000 Tumblrs ao redor do mundo, dando uma boa visibilidade para essa imagem. Bom, primeiro eu quero mostrar o seguinte, da onde veio essa inspiração para eu fazer esse ensaio. Eu vou colocar aqui 2 fotos, que são fotos montagens, tá? De um artista, desse artista chamado Ruud van Empel. E o que mais me chamou a atenção nesse artista, como vocês podem ver aqui, é justamente o fato dele fazer colagens. Não são fotos finalizadas num clique só, elas são montagens. Então assim, tudo que você está vendo aí foi colado no Photoshop para chegar nessa imagem. E uma coisa que sempre me intrigou quando eu vi essas imagens pela primeira vez foi o fato dele conseguir trazer a pele negra realmente mais próximo do preto do que do marrom. Porque quando a gente fotografa a pele, principalmente a pele negra, quando a luz bate, a gente tem tons amarelados, marrons e avermelhados, em diferentes luminosidades. E o que mais me impressionou foi justamente ele conseguir esse tom escuro. E eu pensei, bom, eu gostei desse contraste de cor com a pele negra, que é uma pele que eu adoro fotografar, porque é uma pele que brilha, que traz um salto de luz assim fenomenal, que a pele caucasiana não proporciona, a não ser com muita maquiagem. E eu queria replicar isso de alguma maneira. Mas aí o meu desafio foi, eu quero fazer isso no clique, na foto. Eu não quero pesar a mão no Photoshop. Então, quando eu fui conversar com a maquiadora, eu perguntei o que a gente poderia fazer para trazer essa pele negra o mais preto possível, sem trabalhar muito no Photoshop. E ela me sugeriu a gente trabalhar com maquiagem, aquelas maquiagens de circo, de teatro, de palhaço, e pintar a negra de preto, para a gente conseguir trazer essa tonalidade escura. E foi o que nós fizemos. Eu conversei com a Aline, se ela toparia fazer isso, se maquiar, né, onde aparecesse pele, e ela topou, achou a ideia incrível, mostrei para ela todas as referências desse artista, e ela adorou a ideia e nós fizemos o clique então. Eu não tenho aqui agora a foto do antes do tratamento, mas eu prometo para vocês, se vocês me seguirem no Instagram, eu vou colocar o antes e o depois, para vocês verem que ela já foi fotografada nessa tonalidade de pele. Isso não é Photoshop, apenas o tratamento, obviamente, da pele em si foi feito no Photoshop, mas não a cor, tá? Eu quero que isso fique bem claro, que foi justamente o processo que eu fui entendendo para poder chegar no resultado que eu queria já no clique. Eu vou escrever o nome dele aqui para ficar mais fácil. Dê um Google
Principalmente no YouTube, tem vários vídeos dele mostrando como que é esse processo de colagem até ele chegar na imagem final, tá? Então, o nome dele é Ruud R-U-U-D Van Empel. Vale a pena pesquisar, vale a pena ver os vídeos, ver todos os trabalhos que esse cara já fez, que é incrível. Eu sou muito fã desse cara. Ok? Bom, visto a nossa fonte de inspiração, a nossa referência, vamos ver agora como que eu tentei chegar nesse resultado, desconstruindo um pouco a imagem que eu fotografei, mostrando para vocês um pouco da luz, tá? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender nessa foto é o seguinte. Existe aqui duas separações muito claras, tá? Existe essa separação aqui, existe essa separação aqui. Eu optei por deixar só no figurino dela, na camisa dela, o contraste entre fundo, pele, cabelo. Eu não quis trabalhar vários elementos coloridos. Eu quis trabalhar essa coisa de tom sobre tom e uma roupa que se destacasse. Inclusive, essa camisa era minha. É estranho, mas essa camisa era minha. Aqui sou eu. Nos idos de 2012, praticamente. Sem barba, um pouco mais magro. Mas usando a mesma camisa. Então, para vocês verem que eu acabei usando uma camisa minha na sala do meu apartamento com uma modelo para fazer essa foto. Bom, seguindo aqui, o que a gente tem que entender então? Como eu queria um fundo escuro com a pele escura, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, eu tenho que destacar primeiro plano de segundo plano. Como? Vamos lá. Percebam que desse lado aqui eu tenho praticamente uma luz de contra. Uma luz que vem lá de trás e forma essa silhueta na modelo. Essa luz é importante para a gente criar a diferença entre o fundo escuro e o brilho na lateral da modelo, para a gente desgrudar ela do fundo. Se eu não tivesse essa luz, eu quase que mesclaria os tons de cinza do fundo com os tons de cinza quase pretos da modelo. Então o primeiro passo aqui foi justamente com uma panelinha simples, sem nada, uma luz dura, desgrudar, deixa eu melhorar aqui, desgrudar ela do fundo, trazendo uma tocha que vai iluminar toda essa silhueta. Por isso que é importante a gente ver que existe aqui o limite do brilho do rosto dela nessa luz de contra. Ou seja, ela não pega muito do rosto da modelo, ela pega só uma faixa justamente para conseguir descolar. Então, entre primeiro plano e segundo plano, eu tenho o primeiro plano claro e o segundo plano escuro. Logo, eu consigo uma distinção entre o fundo e a modelo por si só. Do outro lado, eu tenho a minha luz principal, que foi uma sombrinha prata. Eu gosto da sombrinha prata na pele escura porque ela vai trazer pontos de brilho. Então, uma pele bem maquiada, bem feita, com uma luz que é um pouco mais especulada, mais dura, vai gerar brilho. Que é o que a gente enxerga nesses pontos todos aqui, ó. Do nariz, do pescoço, da orelha, das mãos. E, claro, a luz principal que está iluminando a modelo por completo. A roupa, cabelo. Vou só fazer um negocinho aqui para aumentar a área da foto, para a gente conseguir desenhar melhor. Eu vou seguir em 50% para cada lado, para ficar mais fácil. Então aqui eu tinha uma sombrinha com uma luz rebatida e voltando para todo o corpo da modelo. Como a gente pode perceber, principalmente aqui no olho dela, que é uma coisa que é um exercício que a gente faz muito, para a gente entender um pouco da iluminação que foi utilizada, é só olhar no brilho dos olhos. Então nós temos duas bolinhas aqui. Essa primeira é da luz principal, que está trazendo o quê? Todo o desenho da modelo, projeção de sombras, áreas iluminadas. E essa segunda bolinha é uma luz de preenchimento, é uma sombrinha branca. Por quê? Porque
Somando a luz que está vindo de contra, que está desenhando a silhueta, com uma luz principal, eu tenho projeções de sombra embaixo do nariz, embaixo da sobrancelha, embaixo do queixo, nas abas da camisa. Então eu coloquei uma sombrinha branca na mesma direção. Minha câmera está aqui, então do meu ladinho aqui, ou embaixo, ou logo um pouquinho acima, eu jogo uma sombrinha branca, numa potência quase que parecida com a luz principal, geralmente um ponto mais baixo, para conseguir o quê? Iluminar essas sombras, preencher essas sombras, de modo com que ela fique não muito dura. Senão eu ia chegar perto do preto clipado, né? O preto 000. E isso para mim não ia ser bom, porque eu queria tons de cinza dentro da imagem. Então, dentro desse esquema de luz, foram 3 luzes. Eu vou desenhar aqui só para a gente ter um pouco de ideia, tá? Então eu desenhei primeiro a minha luz de contra, onde eu pudesse entender e descolar essa modelo do fundo. Depois a luz principal, onde eu vou desenhar, não a silhueta, mas a modelo em si, iluminar, e onde eu sentia que não estava muito bem iluminado, as sombras estavam muito fortes, marcadas. Uma sombrinha branca, eu preenchia essas sombras e regulava o volume. Então, quando a gente observa, bem próximo aqui, a gente vai ver o seguinte. Existe uma área de transição, ó. A gente percebe que existe o contraluz, mas existe também as áreas de transição. O que são essas áreas de transição? Eu tenho a luz principal vinda desse lado, com a luz de contra vinda desse lado. Onde a luz não se encontra, ela forma essa faixa preta. É ali a chamada transição ou passagem de luz, do ponto iluminado para o ponto mais escuro. Então isso é importante para dar tridimensionalidade, para trazer realismo para a foto. É o que a gente chama de foto não chapada, né? Quando a gente coloca uma luz muito de frente da modelo, a gente chapa, né? Faz uma foto flat. Por quê? Porque você não gera sombras, então você não gera volume. Então isso é importante a gente ter em mente, trabalhando principalmente a luz de contra, para desgrudar ela aqui do fundo, a luz principal, que vai moldar essas luzes e as sombras, e depois com a luz de preenchimento, que é o que a gente vai fazer para clarear essas sombras, regulando aí a quantidade de volume ou quão escuro realmente essas sombras estão. Ok? Espero que vocês tenham entendido sobre essa foto. Eu vou partir para uma segunda agora, que não é um ensaio. Essa primeira foto aqui foi um ensaio que eu fiz há muito tempo atrás. Quer ver? Eu fiz ela em 2014. Nós estamos em fevereiro de 25, então já faz 11 anos que eu fiz essa foto. E eu continuo gostando dela até hoje, que ela está no meu portfólio. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma foto comercial, totalmente publicitária, que foi feita com a dupla Fernando e Sorocaba numa campanha para Frimeza. Vamos dar uma olhada? Bom, vamos lá então dar uma olhada nessas duas fotos que eu fiz do Fernando Sorocaba também, já tem alguns anos. Mas foi uma campanha bem interessante, por quê? Porque eu fui no estúdio deles em São Paulo. Então eu tive que levar todo o equipamento, levar fundo branco e montar a minha luz dentro do estúdio de gravação deles, né? Do estúdio de áudio que fica em São Paulo. Então a gente teve que dar uma aprimorada ali na situação para conseguir fazer essa foto da maneira mais rápida, porque o tempo deles era curto, eu tinha acho que 2 horas com eles só. É claro, eu cheguei no estúdio antes para montar, deixar tudo pronto para a hora que eles chegassem. Tá tudo perfeitamente alinhado ali para eu conseguir fotografar. Então vamos lá dar uma olhada. Bom, primeiramente foi uma campanha, né? Teve várias outras fotos também, mas eu acredito que as 2 principais foram essas daqui. Então a gente vai ver que para cada foto que a gente fazia com eles, a gente trocava de roupa. Então, se não me engano, além dessas 2 principais fotos aqui da tela, a gente teve várias outras só segurando o produto ou algumas atitudes de apontar, né, fazer isso aqui para depois ser utilizado pela agência de publicidade conforme eles briefaram a gente. Então vamos lá, primeiro dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Bom, a luz é praticamente a mesma para as 2 fotos, a única coisa que muda são os produtos, né? Numa a gente está falando de iogurte, na outra nós estamos falando de presunto. Onde o Fernando aqui é o cara que está comendo, que está provando o produto, e o Sorocaba é o cara que está segurando, né? O garotão propaganda, o garoto propaganda que está ali segurando o produto.
Vale ressaltar que os produtos são montagem, tá? A gente fazia segurando eles só um pedaço de papel, um pedaço de isopor ali, para encaixar depois perfeitamente o rótulo do produto numa pós-produção, que foi feita por uma outra pessoa terceirizada, tá? Eu acho que com exceção da colher com iogurte, que nós tivemos que realmente fotografar a colher com iogurte para a gente ter o iogurte caindo, aquela coisa toda, e na outra nós produzimos o pão, o sanduíche, para o Fernando segurar, também isso ali estava acontecendo na hora da foto. É mais o rótulo dos produtos mesmo que foi aplicado posteriormente em pós-produção. Então, eu vou deixar essa foto aqui para a gente entender melhor o que aconteceu de luz nessa imagem. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou aumentar de novo para a gente conseguir desenhar. Então, o primeiro ponto, de novo, eu preciso destacar esses caras do fundo. Eu trabalhei com fundo branco de papel, vou mostrar umas fotos de making off daqui a pouco para vocês darem uma olhada, porque eu estava dentro do estúdio de gravação deles. Então eu levei um estúdio de papel, porque depois algumas cores foram adaptadas conforme a veiculação da foto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz de novo foi criar um contraluz. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então, de novo, a primeira coisa que eu fiz foi criar um contraluz dos dois lados para a gente desgrudar eles do segundo plano. Então eu tenho o primeiro plano, segundo plano, que é do fundo de papel, eu preciso criar um halo de luz para desgrudar eles, para ficar mais fácil. Então isso é bem perceptível quando a gente dá um zoom aqui. Essa foto ela está em tamanho original, então por isso que eu consigo dar esse mega zoom, tá? Eu fotografo com uma câmera de médio formato de 50 megapixels e algumas vezes a gente até interpola para 100 megapixels para a gente conseguir uma resolução bem grande. Então, vou fazer mais uma coisinha aqui para ficar mais fácil. Pronto. Então perceba que existe essa transição aqui, ó. De novo. Existe esse brilho que é o quê? É uma luz de contra. De novo, é uma tocha pelada que a gente fala, sem nenhum acessório, tá? Estava usando, acho que, Profoto D1. Então ela tem a frente reta e ela é meio um canhãozinho assim. Então aqui ele já vai trazer essa luz de contra que vai desenhar a silhueta dos dois lados, tá? Vamos olhar para cá também. Aqui nem tanto porque ele não está tão lateralmente no caso do Sorocaba, mas a gente percebe que existe, ó, uma luz aqui na aba do chapéu dele. A gente percebe que existe halo de luz aqui. Tá vendo até que a gola da camisa projeta uma sombra para cá? Ou seja, é porque existe uma tocha de luz. De novo, no contraluz, trazendo aqui um pouquinho dessa silhueta de ambos da dupla Fernando e Sorocaba. Né? A gente vê bem esse brilho aqui no braço dele, ó. Isso tudo aqui, ó, é da luz de contra. Vou aumentar um pouquinho o pincel aqui para ficar mais fácil. Aqui mesma coisa, no braço do Fernando, tá? Eles foram fotografados separados, eu acho que dá para perceber aqui um pouquinho, né? Justamente para um não fazer sombra no outro, e depois foram recortados e que daí a agência viu, de acordo com a mídia que ia ser veiculada, qual a distância, né? Se eles aproximam mais um do outro, distancia, enfim, para eles terem essa liberdade dentro da aplicação das mídias que foram selecionadas, tá? Então, primeiramente, as duas luzes de contra, que vão separar eles do fundo, tá? Eu tenho uma foto aqui que eu acho que dá para ter uma noção da luz de fundo. Deixa eu jogar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui. Aqui dá pra gente ter uma noção, mais ou menos. Isso aqui foi um post que o próprio Sorocaba fez, ó, no Instagram dele. Esse sou eu. Babababa. E aqui dá pra gente ver, ó, existe uma tocha aqui e existe uma outra aqui, ó. Daqui dá pra ver o tripé e existe uma outra tocha aqui. Então, quando a gente aproxima, nós vemos, ó, o recorte de luz aqui e um outro recorte suave
aqui, ok? Então, ó, tocha pelada, não tem nenhum acessório, essa luz tá vindo dura, rasgando os dois lados, tá? Trazendo essa silhueta, né? A gente percebe até que deu uma baulada aqui no fundo, né? E gerou essa sombra aqui, ó. E, claro, pela projeção da sombra, ó, a gente enxerga que essa luz está vindo forte desse lado dele, tá? Outra coisa que dá para perceber aqui, ó, a minha luz de frente é um octa. Mas é um octa de uma maneira que eu gosto de usar, que é, geralmente o octa ele vem com 2 difusores. Geralmente não, o octa tem que vir com 2 difusores. Que a gente chama de difusor interno e depois o difusor externo. Eu às vezes gosto de trabalhar só com difusor interno. E daí a luz não fica tão suave. Ela fica um pouquinho mais dura, gera uma sombra não tão suave, um pouco mais contrastada. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Então, para fotopublicidade, geralmente existe uma coisa que a gente chama de uma construção de uma luz mais plástica, não tão orgânica. Não é aquela luz que geralmente é em situações naturais. Igual eu aqui estou gravando com uma janela. Aqui tem uma janelona grande do meu lado, que vem essa luz suave, porque tem uma cortina aqui, né? Senão eu ia ver uma luz do sol. Hoje está um dia de céu limpo, super ensolarado. Então, assim, mas continua sendo uma luz natural, que é uma luz suave. Na publicidade, como a gente trabalha muito dentro de estúdio, a gente trabalha essa chamada de luz mais plástica. Por quê? Porque ela não é tão orgânica. Então a gente monta pontos de luz e geralmente são luzes mais duras, né? Justamente para construir mais sombra, contraste, pontos mais iluminados. E isso é muito comum da publicidade. Se você começar a prestar atenção em vários anúncios que tem pessoas, você vai perceber que tem sempre uma luz de contra, né? Simulando um sol, simulando uma janela, e depois uma luz frontal que nem sempre é tão suave. Ela tem contraste. Por isso que eu gosto muito de usar o octa, mas sem o difusor externo, tá? Só o difusor interno. Quer ver? Eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu tenho aqui, que vai ficar bem nítido essa difusão. Aqui foi um vídeo que eles estavam gravando um stories para Firmeza, tá? Então, ó, dá para perceber bem aqui essa luz de contra, sabe, super forte, vindo realmente rasgando a lateral aqui, trazendo esse contraste. Eu vou dar play aqui no vídeo e vai mostrar o octa de frente, que eu acho que é bem legal. Ó, aqui eu tenho o octa, não tão frontal, né? Ele estava levemente lateral, ele não estava bem de frente, ele estava um pouquinho lateral e sem o difusor da frente. Agora, percebam também que aqui dá para ver que o meu assistente está segurando um rebatedor. Que é justamente para aquela luz forte que está vindo numa das laterais, rebata e não gere tanta sombra do outro lado, tá? Então, ó, aqui está o octa, sem o difusor externo. Aqui dá para ver que é o estúdio deles, então é um lugar pequeno, tá? Não era um lugar muito grande. E aí a gente consegue ter uma noção mais ou menos da luz que nós usamos. Eu tenho uma outra fotinha aqui de making off, que dá pra gente ter uma ideia também. Deixa eu trazer ela aqui pro Photoshop. Que dá pra... Essa aqui, ó, foi postada... Foi até postada por eles mesmos, ó, pela dupla Fernando Sorocaba no Instagram deles. Então, ó, aqui dá pra ver que eu tô no estúdio de gravação. Tripé. Câmera no tripé. Aqui o octa. E aqui os dois. O fundo branco de papel. Uma tocha aqui e a outra tocha que vai estar desse lado. E aí, percebam o seguinte. Vamos dar um zoom aqui de novo no olho dos dois. Olha só, eu tenho o octa aqui, bem grande. Mas percebam que eu também tenho uma sombrinha prata, vindo aqui de baixo. Essa é a minha luz de preenchimento. Que é aquela coisa, apesar de eu ter projeção de sombra, eu preciso controlar essa sombra, mais forte, mais suave. E eu controlo como? Através da luz de preenchimento. Então percebam que a base dessa foto é quase que exatamente a mesma base daquela foto do ensaio que eu fiz há 12 anos, há 13 anos atrás. Que é o quê? É uma luz de contra, uma luz principal e uma luz de preenchimento. É toda uma questão de aplicação e como que a gente regula a intensidade dessas luzes para a gente conseguir construir uma história, construir um briefing, seguir um briefing que foi construído
e trazer o quê? A emoção, trazer o que o cliente quer. Essa aqui é uma foto super bem iluminada, é uma foto de campanha comercial. Então ela tem que ter muita luz, sabe? Quer ver? Vamos dar um zoom aqui no rosto do Sorocaba. Olha só. Principal, preenchimento. Isso aqui é até um pouco, eu acho que da luz lateral, ou do rebatedor que estava num tripé em determinados momentos. Mas mesma coisa. Tá aqui, gente. É uma luz super plástica e que funciona perfeitamente para publicidade. Se a gente abrir aquela outra foto deles, a foto do iogurte, a gente vai ver a mesma coisa. Por quê? Porque foi a mesma luz. Principal, preenchimento, lateral. E olha aqui, ó. Aqui a gente percebe a luz que está vindo do contra com a luz que está vindo principal, trazendo todo esse desenho. No rosto do Sorocaba, a mesma coisa. Ou seja, não existe esses esquemas mirabolantes de luz, né? Basta partir do mesmo princípio, né? Se eu tenho uma luz que desenha a área iluminada e a sombra, eu controlo essa intensidade de sombra e depois eu controlo algum efeito especial, alguma luz especial, que no caso é a luz de contra, justamente para desgrudar eles do fundo e trazer essa coisa como se fosse um sol, né? Vindo de contra, uma janela lateral aberta, aí a gente vai construindo. Por isso que eu estou fazendo essa aula aqui de uma engenharia reversa para desconstruir, para mostrar para vocês que não é uma questão de segredos ou de ideias mirabolantes, mas de saber executar muito bem um projeto, pensando como que a gente vai executar e aplicando as técnicas certas. Não tem outro jeito a não ser esse. Vamos ver mais uma fotinha aqui que eu acho que vocês vão gostar. Bom, essa outra foto que eu vou mostrar para vocês, ela é uma foto muito mais tranquila, porque foi um trabalho para uma revista. É um trabalho editorial. Então ele é muito mais baseado em retrato do que campanha ou qualquer outra linguagem, tá? E até uma das coisas boas do mercado editorial, mesmo a gente não tendo mais tanta revista impressa, mas o mercado editorial existe ainda nas plataformas digitais, é que ele te dá uma liberdade de criação e de testar coisas. E nessa ocasião eu precisava fazer um retrato da Hortência, a Hortência do basquete. E eu tinha também, eu acho que 1 hora, 2 horas no máximo com ela dentro do estúdio. E eu só queria fazer um retrato simples, porém elegante, mas que trouxesse um pouco da essência dela. Ela tem um sorrisão típico e característico da Hortência, ao mesmo tempo também que ela tem uma cara muito séria. E eu só sentei ela numa cadeira, botei ela apoiada na mesa e coloquei uma luz, uma fonte de luz grande, uma sombrinha de 1,80 m, com difusor bem de cima, bem aqui assim de cima, para que desenhasse toda uma passagem de luz suave e terminasse escuro para cima da mesa. E ela tem uma tatuagem no punho das 2 Olimpíadas que ela participou. Então eu queria mostrar aquela tatuagem de alguma maneira, de falar que, além de ser a Hortência do basquete, a gente está falando de uma campeã olímpica. Vamos dar uma olhada aqui. Essa é a foto da Hortência. Como eu falei, não tem muito segredo, não tem muita firula. Retrato é para ser simples. Eu acho que todo retrato ele tá ali para trazer um pouco da essência da pessoa que está sendo retratada. Então, no caso da Hortência, é isso, é trazer um pouco dessa coisa profissional, da atleta profissional e da importância que ela foi para a história do basquete do Brasil. Ao mesmo tempo, o sorriso dela, que é um puta de um sorrisão. E aí, conversando com ela ali, na hora que ela chegou, que eu olhei e percebi que ela tinha essa tatuagem no punho. Vamos dar uma olhada aqui de perto. Essa também tá na resolução original, então dá pra gente perceber vários detalhes aqui. E aqui a gente percebe que nós temos aqui, ó. E aqui a gente percebe que nós temos Barcelona 92 e Atlanta 96 e os Anéis Olímpicos. E eu fiz questão de mostrar isso. Por isso que ela tá assim. Quando eu pedi para ela apoiar na mesa, ela apoiou como qualquer pessoa apoia aqui, né?
Eu falei, não, mostra o punho pra mim. E ela fez, eu consegui um retrato que tá no meu portfólio até hoje, eu acho lindo. Vamos dar uma olhada aqui em 2 fotinhas de making off, 3 fotos de making off que eu tenho, pra gente entender o que é essa luz. Aqui, mesma coisa, a gente pode ver que é o Instagram dela. Pouca gente sabe que o sobrenome dela é Marcari. O nome dela é Hortência Marcari. Então, sigam a Hortência do basquete. E tá aqui, ó, eu de costas, com a minha careca proeminente, numa mesa, simples, tá vendo? Ela tava até descalça, ó. Aí, aqui dá pra ter uma noção do que eu acabei de falar. Quando eu falei pra ela assim, debruça sobre a mesa e apoia a cabeça, olha só como que ela fez, primeiramente. Como qualquer pessoa normal faz, apoia a cabeça assim. Aí eu falei, não, traz o teu punho pra frente, que eu quero ver sua tatuagem. Aí que a gente foi mudando, ó. Aí a gente vai conversando. Enquanto eu vou fotografando, a gente vai se entendendo. Olha lá, Hortência, pra revista Versatile, que se não me engano é a revista do Rio Grande do Sul. E aí a coisa vai fluindo, sabe? Aqui ela tava mais séria, ó, no início das fotos, aí depois a gente vai trabalhando, conversando, deixando a pessoa à vontade. Por quê? Pra que o retratado não crie um personagem, né? Você quer retratar mais a essência da pessoa. Então você tenta desconstruir o máximo aquela pessoa que está na sua frente, a ponto de ela conseguir se desarmar, sabe? Tirar aquele escudo, tirar aquele pano que está na frente dela e mostrar realmente um pouco da pessoa dentro da sua essência. E, cara, é impressionante. A Hortência é uma pessoa incrível. Ela é muito alegre, ela conta piada, ela fala besteira. Então, assim, ela não é essa mulher aqui. Então, que ela ficou séria na minha frente. Eu falei, não, 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 mas nem parece que você acabou de chegar aqui dando oi pra todo mundo, sorrindo, pedindo um cafezinho. Mas não, você tá muito séria, vamos desconstruir isso aqui, eu quero a Hortência de verdade. E aí a gente vai trabalhando na conversa pra gente poder extrair um pouco do retratado. E aqui, conforme eu falei, ó, eu só tinha o quê? Eu tinha uma tapadeira preta, porque eu só queria que ela se destacasse, né? A luz iluminasse somente ela, não fundo, mesa, não, nada, eu quero ela, apenas ela. Então eu coloquei um fundo preto, e aqui, ó, eu só tenho uma sombrinha gigante com difusor, vindo de cima, tá vendo que não tá vindo nem de frente, ela tá vindo exatamente daqui, ó. Por quê? Porque daí eu consigo desenhar, fica uma luz mais natural, porque geralmente a luz vem do teto, né? Ou do sol que tá vindo de cima. Então ele desenha melhor o rosto e vai indo para uma penumbra. Vamos voltar aqui na foto, que eu vou fazer aquele esqueminha que eu gosto de fazer, que é aumentar ela aqui pra gente conseguir desenhar melhor como que foi feita essa luz. Então aqui, percebam que o meu... Percebam que a minha luz ela tá vindo nesse sentido. Ou seja, é uma sombrinha gigante aqui com difusor. Então a luz está lá dentro, rebatendo e voltando super suave. Então a gente vê o quê? Uma transição de luz. Olha só o tamanho do reflexo que fica no olho do retratado. Por quê? Porque eu estou próximo, eu estou bem perto do rosto dela. Então, mesmo a fonte de luz sendo uma fonte grande, uma fonte suave, quanto mais perto eu tenho do objeto fotografado, eu consigo controlar o contraste. Se eu distancio, eu projeto mais sombra. Se eu trago mais perto, logo eu tenho área mais clara, bem clara, e área escura, mais escura. Então eu controlo o contraste dessa maneira, mesmo com uma fonte suave. Olha só como ficou ainda marcado algumas sombras, a parte escura do nariz dela. E aí, a parte legal que eu gosto assim, de fotografar pessoas, de retrato, é trabalhar com uma profundidade de campo pequena. Ou seja, eu trabalho com 5, 6, 4, no máximo 8. Por quê? Porque eu gosto desse desfoque. Porque te dá uma relação muito mais intimista. É como se eu estivesse aqui conversando com vocês. E quanto mais próximo eu chego, naturalmente o olho do ser humano ele vai desfocando o que está para trás. Então eu tento eu tento mimetizar o que o nosso olho faz para dentro da câmera. Então perceba que aqui o cabelo dela já está desfocado. Aqui ó, a gente quase não entende que roupa que ela está usando, brinco que parece ser um brinco de pérola.
Então, isso é meio que mimetizar o que acontece com o olho humano. Quanto mais próximo a gente está, mais desfocado vai ficando, menor a profundidade de campo. Acho que é importante a gente ter isso em mente na hora de trazer um pouco do resultado que a gente quer quando a gente for fotografar, de acordo com os objetivos a serem alcançados. Nada mais é, de novo, do que saber a técnica certa e aplicar ele da maneira correta no cenário correto. Vamos para a última foto que vocês vão se surpreender agora, de verdade. Essa última foto que eu quero mostrar para vocês, ela foi feita especialmente para um concurso internacional da Broncolor, que é uma marca de flashes. É a melhor marca de flashes do planeta hoje, né? É uma marca da Suíça. E quando eu fiquei sabendo desse concurso, eu resolvi participar. Falei, bom, por que não? Era um concurso que é fotografe uma fruta. Olha que tema mais simples, porém difícil, né? Porque existem 1000 maneiras de você fotografar uma fruta. E pensando numa maneira criativa de chegar nesse resultado, eu fiquei colhendo várias referências, né? Justamente para entender o que se faz muito, o que não se faz tanto, o que pode ser interessante, o que eu gosto, o que eu gostaria de trazer. E eu não queria investir muito dinheiro para um concurso, porque é uma loteria, né? A gente não sabe. E outra, como é um concurso mundial, internacional, você não sabe quantos competidores estão participando. Enfim, eu quis fazer algo simples e falar, vamos tentar a sorte. Vou colocar minha visão aqui, vou tentar fazer algo que seja interessante. Obviamente, eu trabalho com flash Broncolor, então eu queria mostrar para eles, apesar de que o concurso não é, você só pode participar se trabalhar com flash Broncolor. Não, é aberto, o curso está lá, o concurso está lá, ele é aberto para quem quiser participar. E eu ganhei o segundo lugar. E eu fiquei muito feliz com o resultado e muito feliz também em saber que eu ganhei o segundo lugar, né? Houve uma votação de um júri, eram 3 jurados, se não me engano, e essa votação aconteceu ao vivo e era por pontos, né? Então você dava de 5 a 10 pontos para os finalistas. Então teve a primeira fase, aí foram para a segunda fase, que daí tinha os 3 jurados que classificavam as 10 fotos, né? Eram 10 finalistas, as pessoas iam dando notas. E dos 3 jurados, eu consegui nota máxima de 2 deles. E uma nota mínima, se não me engano. Acho que a nota mínima de um deles, tá? Porque, não sei, enfim. E eu fiquei apenas 1 ponto atrás do primeiro colocado, e eu ganhei, o primeiro colocado ganhava um flash Broncolor. Mas eu ganhei um acesso por 1 ano da escola do Carl Taylor. Foi bem proveitoso, foi bem legal. Mas na verdade, o que eu quero mostrar com isso não é a questão do mérito, mas a questão que, assim, eu fiz essa foto na minha casa. Eu vou mostrar o making off dessa foto, por trás dos bastidores, e vocês vão ver que, assim, eu tô na minha casa de chinelo e samba canção e camiseta. Eu tô trabalhando praticamente de pijama. E a gente fica muito preso a equipamento, a estruturas. Não, mas é que eu não tenho a câmera certa, eu não tenho a luz certa, eu não tenho a estrutura que vai me favorecer. Cara, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? E antes feito do que perfeito. Fiz do jeito que dava, tentando colocar a minha criatividade em cima e ganhei em segundo lugar. Claro, fiquei puto em não ganhar o primeiro, óbvio, né? Quem não quer ganhar em primeiro lugar? Um flash que vale mais de $3.000. Mas, enfim, já fiquei muito feliz em ganhar o segundo lugar. Vamos ver essa foto? Essa é a foto. Melancias, carabolas e limões. Fotografado de cima, num contraluz. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Bom, o que é mais legal da melancia é que quando você corta ela em fatias, mas fatias inteiras, né? Não aquela meia-lua que a gente está acostumado, a gente percebe que existe um desenho simétrico muito interessante, que são esses desenhos aqui, ó. Eu vou mudar para azul a cor do pincel para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas que são esses desenhos aqui, ó. A gente quase nunca percebe porque a gente tem costume de cortar melancia em meia-lua, né? A gente corta a melancia de assim e depois come uma meia-lua. E quando a gente percebe a melancia cortada inteira de comprido,
né? Você pega a melancia e corta de assim. A gente percebe esse desenho. Eu achei isso muito interessante, muito legal. Então eu quis fazer fatias finas, pode até ver que em algum... Eu não me preocupei com a perfeição do corte da fatia, não era isso que eu estava preocupado. Eu me preocupei em ter esses desenhos. A melancia, ela é meio que dividida em 3. É muito louco isso. Olha só, se a gente pegar aqui, aqui e aqui. Então parece que isso aqui é o mesmo desenho que se replica aqui, que se replica aqui, que se replica aqui. Então assim, fica essa estrela de 3 pontas, meio Mercedes-Benz, sabe? E é muito interessante isso na melancia, no desenho que a própria natureza faz. E aí quando eu percebi o desenho dessa estrela de 3 pontas, eu falei assim, bom, eu vou combinar isso com carambola. Porque carambola em inglês é star fruit, fruta estrela. Por quê? Justamente ela cortada, fatiada, ela parece uma estrela, só que de 5 pontas. Eu falei, bom, eu preciso dar uma quebrada nisso, né? Porque tem estrela aqui, e aí também tem o redondo da fatia da melancia, aí eu quis trazer um pouco mais do verde do limão, que é uma roda de bicicleta, né? O limão, ele é todo raiado, então eu quis trazer um pouco desse desenho também pra cá. Então assim, eu não me importei em trazer fatias perfeitas, mas eu me preocupei em trazer um pouco de transparência, justamente para eu poder enxergar esse desenho, tá? Aí o que eu fiz? Eu coloquei um acrílico branco, não transparente, um acrílico branco leitoso, se não me engano de 50 centímetros por 50 centímetros, em 2 tripés, ou seja, suspenso, e fiz como se fosse uma mini mesa. Aí eu coloquei as fatias, iluminei de baixo para cima e fotografei de cima para baixo. Eu tenho tenho 2 fotinhas de making off aqui e vocês vão ver eu de pijama na minha casa fazendo essas fotos. Eu tinha uma pessoa que estava me ajudando a coordenar tudo isso, porque enquanto eu ajustava algumas coisas, essa pessoa ia fatiando, enfim, a gente ia organizando ali em dupla para trabalhar. Olha só, não tô mentindo quando eu tava de samba canção do Mickey, tá? E olha só, eu tenho um acrílico branco aqui, que serviu de mesa, olha, tá apoiado em 2 tripés, tem um tripé aqui, tem outro tripé aqui. Eu tô na minha casa, ó, essa aqui é minha cama, entendeu? E aí eu tô com uma luz que vem daqui de baixo. Eu acho que na outra foto vai ficar mais fácil de ver. E a câmera eu fiquei na mão, porque daí eu fazia assim, né? Eu não tenho um tripé de câmera tão alto, que fique a 90 graus, tão alto. Então eu resolvi fazer na mão mesmo, com uma luz só. Eu acho que aqui vai ficar mais fácil de ver. Ó, perfeito. Aí, ó, tô de chinelo e samba canção na minha casa. Eu tenho uma luz aqui, sem nada, tá vendo? É o que a gente chama de tocha pelada. É só o bulbo do flash dispersando luz, passando através do acrílico branco, trazendo a transparência da melancia e eu com uma câmera aqui nesse ângulo, tá? Ó, tô até com uma panela, porque provavelmente eu testei com a panela, mas eu acho que teve uma maior dispersão de luz com a tocha sozinha. Pessoal, essa foto ganhou o 2º lugar num concurso internacional. E uma estrutura extremamente simples, com uma ideia extremamente simples, mas eu acredito que eu consegui executar ela muito bem. E eu lembro que na votação ao vivo que teve, eu acompanhei pelo YouTube, a primeira jurada, que era uma artista plástica, se não me engano, ela foi a primeira jurada que me deu 10, que me deu nota máxima, e ela falou assim, é muito raro a gente ter fotos que mostrem a fruta de um jeito que nós nunca vimos. E ela elogiou principalmente a plasticidade, né, de ser quase que uma pintura, mesmo sendo uma foto. E se não me engano, eu acho que o cara que me deu nota mínima condenou exatamente o fato de parecer uma pintura e não parecer uma foto. Então eu tive uma jurada que me deu nota máxima porque parecia uma pintura e não uma foto, e o outro cara, que era um super fotógrafo, condenando justamente o fato de parecer mais uma pintura do que uma foto e não trazer a tridimensionalidade que a foto proporciona.
né, que é o jogo de luz e sombra, porque eu fiz algo chapado. E o outro que é de um cara da Broncolor, o fotógrafo de dentro da Broncolor, que é o Urs Hacker, Urs Hack, ou Hacker, não me lembro exatamente, que ele falou que também ele me deu 10 pela criatividade. Então eu tive 2 10 e um 5, somou 25 pontos, e eu acho que o cara que ganhou ficou com 26. Porque ele não teve nenhum 10, mas eu acho que ele teve, sei lá, 2... Não, acho que ele teve um 10, 2 8, enfim, foi quebrado assim e eu fiquei atrás dele por causa de um ponto só. Mas foi legal. O que eu quero mostrar aqui, assim, é quando a criatividade supera a técnica, mas sabendo da técnica, a gente não tem limite, cara. A gente pode criar do lado da cama, no teu quarto, fazer uma foto que vai ganhar um concurso, que vai ganhar um prêmio. Então, conhecer a técnica é importante porque ela dá suporte à sua criatividade. Se a tua criatividade vai além e você sabe como executar aquilo, porque você tem um conhecimento da técnica, cara, ninguém te segura. Eu acho que a aula que eu fiz hoje é para mostrar para vocês que em diversos cenários, seja num ensaio pessoal, seja na foto para um concurso, uma foto para uma campanha de publicidade com a dupla Fernando Sorocaba e até um retrato da Hortência, a gente tem técnicas diferentes, em situações diferentes, com criatividades diferentes. Tem lugar que a criatividade foi minha, tem lugar que eu busquei referência em outros artistas, tem, no caso de campanha publicitária, isso já vem da agência de publicidade, do diretor de criação, da direção de arte, e a gente muitas vezes tem que só que cumprir a execução de um projeto, de uma ideia, mas que, tendo um conhecimento da técnica, a gente aplica e consegue bons resultados independentemente da ideia que está na sua cabeça. Dominar a técnica é, antes de mais nada, dar liberdade à sua criação, porque você vai achar um jeito de executá-la. Então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. Vamos se aprofundar na técnica, porque a parte criativa está dentro de cada um, em fazer aquilo que gosta, aquilo que é mais interessante dentro da sua visão. Correto? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula gratuita para todo mundo aprender um pouquinho mais. E se você quiser aprender um pouco mais sobre técnica da iluminação fotográfica, é só se inscrever no meu curso. Muito obrigado a todos, nos vemos em breve. Tchau!